Gabriel fez o que tá errado, fez M, isso não é a atitude de um profissional, e ainda mais de um profissional que foi convocado em várias vezes por outro profissional. É, nação, e essa situação entre Tite e Gabigol, conversa absurda esquenta o clima. Vamos ver como que foi o primeiro dia de treinamento com o Tite no comando dos jogadores do Ninho do Urubu. Assista esse vídeo até o final, tem muita informação bacana. Se inscreva no canal, acione o sino e deixa o like. Vamos direto lá para o Ninho do Urubu. Roberta Barroso acompanhando tudo desde cedo, trazendo as informações deste início de Era Tite por aí. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, Renato Calçados, também para o fã de esporte. Isso aí, a gente está acompanhando esse primeiro dia de trabalho do técnico Tite. Chegou bem cedo por aqui, por volta de 8 horas da manhã, para conhecer todos os cantinhos, todos os departamentos aqui do Ninho do Urubu. Os 5 integrantes da comissão técnica também chegaram cedo, estão juntos com o Tite lá dentro. A atividade marcada agora para 4 horas da tarde. Os jogadores terminaram, então, de chegar aqui no centro de treinamento e já vão ter esse primeiro contato com o treinador. Alguns já conhecem o Tite, já tiveram esse contato quando ele comandava a seleção brasileira. 11 jogadores desse grupo, então, foram chamados por Tite ao longo do trabalho na seleção. Ele deixou, então, ano passado o comando da seleção brasileira, disse que esse ano de 2023 seria um ano sabático, então, que não trabalharia, mas o Flamengo conseguiu driblar essa convicção do Tite, conseguiu contratar o técnico até o final de 2024, quando encerra, então, a gestão do presidente Rodolfo Landim. É isso, o Tite está bastante animado com esse novo desafio, recebeu uma camisa personalizada hoje por aqui, do Marcos Braz, e a gente está acompanhando todo esse dia de trabalho, esse primeiro dia pelas redes sociais, o Flamengo divulgando também tudo, e daqui a pouquinho, então, esse primeiro contato com os jogadores. Acabei de conversar com uma fonte para saber se esse contato já aconteceu, mas vai ser já, porque os jogadores terminaram de chegar agora há pouco para essa atividade de 4 horas da tarde. Lembrando que está num período de data FIFA, então o Tite não encontra 3 jogadores nesse momento: Arrascaeta, Pulgar e Gerson, que estão com as seleções. Então, esses 3 jogadores fora, e nesse período de data FIFA também, o Tite vai ter esse tempo para colocar as ideias em prática, já que o próximo jogo é no dia 19 de outubro, então a primeira partida contra o Cruzeiro no Mineirão. O Tite já falou como técnico do Flamengo e chega agora nesse Sport Center. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. Boa sorte, então, para o Tite. Tá aí o recado do novo treinador do Flamengo. Além do Tite, uma outra cena chamou a atenção hoje aqui no Ninho do Urubu, na chegada dos jogadores. Tinha uma menina com uma foto grande do Davi Luiz por aqui. Eu fui lá conversar com ela. Ela é fã do Davi Luiz, inclusive tem uma tatuagem com uma frase que o Davi Luiz falou uma vez. Ela gosta muito desse jogador e o sonho era conhecer o atleta. Então ela ficou aqui desde cedo. Ela soube que hoje seria a apresentação de Tite, então sabia o horário certinho da atividade, chegou cedo por aqui, ficou aguardando a chegada dos jogadores, e quando passou o carro do Davi Luiz, ela com aquela foto, o Davi Luiz parou e tirou fotos com ela, deu autógrafos. Foi um momento muito especial para essa fã do jogador, e inclusive até perguntei sobre esse carinho, né, que ele recebeu dessa fã por aqui, e a gente traz então um pedacinho desse momento bem marcante. Ela até pediu para tocar no cabelo do Davi Luiz, ela realmente estava tremendo, bem nervosa com a realização desse sonho, então a gente mostra agora também para o fã de esporte como é que foi esse momento.
Como é que é receber esse carinho todo, Davi? É gratificante, né? Porque a gente joga bola, graças a Deus. Tá aí, então, uma rápida palavrinha do Davi Luiz. Ele até quando assinou no braço dela, ali na tatuagem que ela já tem com a frase dele, agora ela quer tatuar também o autógrafo. Ele até falou assim pra ela, você tem coragem disso? Mas é isso, então, o carinho dessa fã, o amor desses torcedores pelo futebol também. É isso, então. Foi assim o primeiro dia do trabalho do técnico Tite, com esse clima leve aqui no Ninho do Urubu. Gláucia, volto com vocês. Obrigada, Roberta. Beijo grande para você. Boa sequência de trabalho por aí, acompanhando, portanto, então, o Tite começando a sua passagem pelo Flamengo. Demorou para ajustar, mas enfim, chegou. O que é isso? Primeira fala de Adenor, eu já peguei. E assim, o flamenguista que não conhece tanto, ele falou em merecer. Vamos ouvir de novo, boa? É isso, meu editor falou, tá falado. Gostei, você vai ficar aqui na apresentação, hein, lindo? Vamos lá. Vai. O orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível. De alto nível, como o Flamengo exige, espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa é a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. Aí, merecer o sucesso. O Tite tem muito desse lance de... E é uma forma de trabalhar, não estou aqui dizendo se é bom, se é ruim. Eu prefiro uma coisa mais de... Mas ele tem muito esse lance de criar, em cima de um modelo de jogo, ele cria termos e frases, coisas que ele martela muito no dia a dia. Eu diria que são mantras. Motivacional, né? Assim. E não só é motivacional, mas tem a ver com a cultura que ele quer criar dentro daquele modelo de jogo. Entendeu? O Tite fala muito isso, jogar bem para vencer, merecer vencer. Ele fala muito sobre desempenho, sobre desfrutar do jogo. E essas coisas vocês vão vendo que conforme vai passando o tempo, ele vai repetindo toda hora. E daqui a pouco, em poucas semanas, os jogadores estão repetindo isso. Na seleção brasileira a gente via muito isso. Coisas que ele tinha ali no Corinthians, que eu até convivi durante um tempo, e frases que ele usava na seleção, acho que ele até aumentou esse repertório. E assim, a tendência é muito disso também no Flamengo. Vejo que ele já, na primeira declaração dele, já tem algo muito substancial do que ele pensa e do como ele faz a gestão das coisas no futebol. Então é isso. Ô Rubro Negro, você que está em casa, vai começar as frases, ele vai toda hora. E os jogadores vão repetir, porque realmente é uma ideia. Isso tem até um fator meio psicológico, né? De pedagogia, de repetir, de criar coisas que tem a ver com a maneira de jogar. E o Tite já começou trabalhando muito isso, tenho certeza que no CT já tem gente ouvindo essas coisas. O vestiário da seleção brasileira na Copa era todo trabalhado com isso, né? Se preparar para merecer vencer, mentalmente forte. Isso. Ele trabalhava com essas pequenas frases em locais que eram ali chaves, né? Dentro de onde os jogadores iam conviver e passar, enfim, para sempre que eles olhassem, passassem e vissem. Isso faz parte também do trabalho do Tite, a gente fala muito, até nas entrevistas, as palavras que ele costuma usar, tem uns neologismos muitas vezes, né, Calçade, ele traz pra gente, e é o jeito de trabalho dele e ele acaba trazendo também. Sim, é aquilo que ele acredita e aquilo que deu certo. A gente está falando de clubes, ele está indo para o Flamengo, na seleção brasileira não funcionou do jeito que ele gostaria, mas os treinadores são diferentes. E o treinador que chega nessa idade como do Tite, ele já tem muita experiência, muitos títulos, então ele está baseado e sustentado por aquilo que funcionou. O que ele não pode, e eu tenho certeza que não é o caso dele, é parar no tempo com as conquistas do passado, usando as mesmas ferramentas, os mesmos processos que deram certo em 1990. Isso não funciona. Temos bons exemplos disso, hein, cara? Demais, né? Demais. Nós não vamos perder tempo com isso hoje. Até porque hoje a gente tem uma entrevista ainda aqui hoje que é justamente o oposto.
Daqui a pouquinho a gente vai ter alguém que é o oposto de uma outra escola de treinadores. Então, o Tite, ele tem isso e ele conquistou. Então, ele não é um treinador barato justamente por isso, por tudo que ele conquistou e pelo como ele trata a chegada ao Flamengo. Não é aquele treinador que estava num time, o Flamengo liga, você larga tudo, vem correndo e fala, poxa, o Flamengo. Ele vem para o Flamengo, mas ele tem uma série de condições para funcionar, para dar certo. E o Flamengo precisa, não só do Tite, mas precisa também, paralelamente a isso, ter mais poder dentro da hierarquia do departamento de futebol, poder e ascensão sobre os jogadores. Então, quando ele fala em merecimento, não é? Um merecimento pode ser individual, mas o merecimento individual gera algo que é coletivo, que é a única coisa que vai fazer o Flamengo ganhar é o coletivo. Durante muito tempo, a gente viu e experimentou aqui no Brasil que era o Flamengo, cada um no seu 60%, e o Flamengo deitava em cima de todo mundo, ganhava 90% dos jogos. Não funciona mais. Neste momento não está funcionando, porque o adversário muda e esse ano é um ano especial. Para o futebol brasileiro, eu acho um ano riquíssimo. Para Palmeiras e Flamengo, não. Mas o campeão da Copa do Brasil é o São Paulo, o campeão brasileiro tem tudo para ser o Botafogo e o Fluminense pode ganhar a Libertadores. Aí eu te pergunto, você olha para esses 3 times, não tem algo te falando assim, no São Paulo, do Botafogo e no Fluminense, que jogar sozinho não serve? Quem é o jogador? O Tiquinho Soares joga sozinho no Botafogo? Né? Não vou nem ficar com o Lucas Moura, que chegou no final, mas você tem São Paulo, o Rato, o Caleri, você tem o Caio Paulista, tem o Beraldo, tanta gente. Todos eles jogaram sozinhos? Não jogaram. O Dorival conseguiu fazer isso no São Paulo, o Diniz consegue no Fluminense, o Abel há muito tempo no Palmeiras, é o que o Flamengo precisa. Então, se o Flamengo não entrar nesse circuito, só da grana, dos grandes nomes e tudo, nós vamos passar em cima de todo mundo, porque aqui tem grandes nomes. E aí cada um se volta para dentro. Eu sou fulano, sou muito grande, sou da seleção, sou isso, sou aquilo. Você sai na rua, não é fácil, o assédio de um jogador do Flamengo, você sabe como é. O cara fica tão grandão, mas se não jogar por o outro não jogar por ele, e se você não criar uma rede, um circuito, não funciona. E o Flamengo tentou isso. O Flamengo tentou. Não sei se isso estava muito claro na cabeça da direção do Flamengo, se foi... Eu acredito que estava. Quando trago o Paulo Souza, é para tentar extrair mais dos jogadores. Não deu certo. Quando você traz o Vitor Pereira, é para tentar tirar mais dos jogadores. Não deu certo. O Sampaoli, a mesma coisa. E agora vem o Tite, para tirar mais. Mas para tirar mais, tem que ter também administração no departamento de futebol. E para mim, essa é a única questão. Se realmente ele vai conseguir fazer com que comprem a ideia. É muito jogador grande, é muito cara rodado, é muita casca. E tá muito claro, a gente viu a lista, o tanto de gente que passou. E eu de verdade não acho que o problema do Flamengo seja só treinador. Tá chegando um novo, para mim o melhor treinador do Brasil, já falei isso aqui em vários momentos. O que faz com que... Eu acho que tem muita chance disso dar muito certo. De verdade. E se der certo, eu já brinquei. Prepara os outros porque lascou. Porque o Flamengo sempre teve a faca e o queijo na mão. Só que ele estava usando a faca do lado contrário. Sabe quando tá usando a faca sem a parte do corte? É isso. Agora, com o Tite, que é um cara que tem experiência e que pode até pegar para ele o que o Calçade tem falado. Aí, ó a lista que a gente tem de todo mundo aí. Isso aqui é fantástico, porque explica muita coisa. Exatamente. Até que explica assim, né, Renato? Sim. Por todas as direções que eles foram, né? Exatamente. Domenech, Ceni, Renato Gaúcho, de trabalho, Paulo de processos Souza. e tudo mais, né? Então, e o Tite é uma oportunidade para criar esses processos e ter um projeto esportivo de fato. Eu estava até conversando com uns amigos flamenguistas, eu falo, pô, o Flamengo nos últimos anos é muito mais no lance que o Calçade fala. Aquela megalomania, tem grana e tal. Na hora que der uma pressão, paga 20 milha no Cebolinha e traz. Traz mais um, traz mais outro. Só que futebol não é isso. Acho que o Flamengo... E aqui, aí muita gente fala, mas tá com inveja. Não, o Flamengo se organizou para fazer isso. Não tem problema nenhum o Flamengo pagar 20 milhões. Exatamente. Mas aí se perdeu nessa... Agora imagina toda essa qualidade dentro de uma estrutura de jogo bem elaborada, dentro de um departamento de futebol
que tem processos bem definidos, que tem departamentos conversando dentro do próprio departamento de futebol, seja algo sistêmico. E eu acho que o Tite é uma oportunidade para isso. Ele gosta muito disso, né? Gosta, e ele tá levando um time pesadão. Tá levando, analista, tá levando 2 auxiliares, 3 auxiliares no caso, o Cezinha tá lá, com o Matheus e com o Clebinho. Então, assim, eu acho que se o homem conseguir trabalhar, prepara. Como diz o meu amigo, prepara que vai. Nessas imagens que a gente viu, ele já deu mais bom dia do que o São Paulo. É isso. Mas com certeza são perfis diferentes também, né? Pessoalmente, o Tite até falou ali, Tite, Adenor e tal. Faz diferença. Mas se faz. Se e você faz chegar nos caras muito com grandes, toda vai certeza. com casca e tudo, né? Assim, tô nem aí pra você. Aí acontece e são trabalhos, até olhando pelo lado do Tite também, a gente estava analisando esses trabalhos do Flamengo, para o Tite também um trabalho diferente do que ele já vinha vivendo nos últimos tempos, que era um trabalho de seleção, né? Agora ele volta ao clube para também recomeçar aí dentro como treinador de clube. A gente está falando desse time pesado do Flamengo e que ele conhece muita gente ali, que esteve com ele nessa fase de seleção brasileira. O da seleção, Glaucio, que ele poderia ter é dirigir o Flamengo hoje. Vamos ver, a gente tem a lista dessa turma toda, que já passou pelo Tite enquanto treinador de seleção. Tem o Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio, tem o Pablo, tem o Felipe Luiz, o Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. E o goleiro Santos também, né? Que foi convocado, não chegou a jogar, mas também nessa lista. Olha quantos jogadores aí, dá um time inteiro, diga-se de passagem. E os números do Gabigol. Muito se fala também, óbvio que o pessoal lembra aquela questão, né? Temos uma treta para resolver. Mas eu acho, vamos passar esses números, a gente tem os vídeos até pra gente relembrar, pra turma de casa também entender do que a gente tá falando aqui. Ele com o Tite na seleção, o Gabriel, né? 14 jogos, 7 como titular, 46,6 minutos por jogo, 3 gols, 217,7 minutos até marcar e disputou a Copa América em 2021. Então, coloca o vídeo aí pra gente, até pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre este reencontro. Era o Flamengo campeão da Libertadores, né? E o Tite não tinha convocado o Gabriel. Dá voltas, né? Dá voltas. Mas hoje eu estava acompanhando, estava ali na maquiagem, estava acompanhando os companheiros do F90 e o Zé falou coisas também bem interessantes, o Pedro Ivo também trouxe coisas bem interessantes, fazendo até uma linha do tempo do que foi o Gabigol dentro da seleção com o Tite, de oportunidades que ele teve, das vezes que ele também saiu e não gostou de reserva e como esse comportamental também pegou muitas vezes. Essa última vez em que ele esteve com o Tite na seleção brasileira também não foi bem, também não aproveitou, embora no clube tivesse um bom momento, mas na seleção isso não aconteceu. Mas aí a gente também espera o quê? Já vai para 2 anos, né? Copa do Mundo 2022, tudo bem que foi no fim do ano, mas né? Já se passou o ano inteiro, agora estamos entrando em 2024, mais de um ano aí. Espera-se também um amadurecimento do próprio jogador como profissional. E eu acho que o Tite também teve esse entendimento, porque em momentos que ele achou que o Gabigol merecia uma nova oportunidade, ele veio. E também, com certeza, pelo perfil do que a gente conhece do Tite, deve ter chamado ele, vamos lá. Vem aqui. Assim como deve ser hoje, assim como agora... de um entendimento do que ele é dentro desse elenco, da história que ele já tem dentro do Flamengo. E também entender, né, que não dá pra gente ficar também pra sempre nessa, mas é porque isso, é porque esse ou aquele. Não dá pra você preterir um jogador a outro, é o jeito dele de ser, não. Eu acho que o trabalho é mesmo esse, do Tite chegar e falar, você tem esse tamanho, você tem essa importância, mas vai ser conforme o dia a dia, né? E eu acho que isso vai sentar, ser homem, olho no olho. O que o Gabriel fez que tá errado, fez M, isso não é a atitude de um profissional. E ainda mais de um profissional que foi convocado em várias vezes por outro profissional. E assim, é isso, é sentar, olhar no olho, conversar. Eu acho que ambos têm capacidade de discernimento para deixar para trás. E também não precisa se gostar, ninguém precisa se amar.
tá ligado? Eu acho que esse papo no futebol de família e tal, nem nas famílias as coisas são muito ajeitadas. Então é sentar. O que o Gabriel fez total, foi antiprofissional total. Entendeu? Não tem o que questionar aí. Só que no dia a dia de seleção também essa questão comportamental pegou. Claro. E é a coisa que eu já ouvi. Que no dia a dia não era muito fácil de lidar, o biquinho, papapi, papapá. Ele tava grandão no Flamengo. E tá grandão no Flamengo, tá grandão, concordo e tal. E quando ele volta pro Brasil, né, Renato? Ele volta em baixa da Europa, mas aí então. ele retoma no Santos o que ele tinha sido quando ele sai. Aí depois no Flamengo ele vive esse outro momento de auge. Então, assim, as fases do Gabigol nessa agora, volta do Brasil foram boas. E o momento, mas, assim, e o momento, também e o não é momento motivo. dele agora é o momento de baixar um pouco, De- trabalhar, recuperar espaço. Hoje ele não é titular do Flamengo. Então é isso. São homens, tem que se entender, olho no olho e bora. Muito bem, nação. E olha só, hein? O Gabigol usará a data FIFA como aliada para recuperar o espaço no Flamengo. Essa data FIFA foi um tanto quanto boa para Tite, porque serão 8 dias, né? Ontem e mais 7 a partir de hoje de trabalho. E aí o Gabigol vai tentar usar isso aí para retomar a confiança, porque está em baixa e precisa mostrar que não esqueceu o futebol, né? Tem essa situação aí para resolver com o Tite. Vamos ver, vai ser resolvido aí internamente, né? Rafael Klein será o árbitro da estreia de Tite no jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. O Flamengo enfrenta o Cruzeiro fora de casa, tá? Vai ser no dia 19 de outubro, às 19 horas. Tem aqui também a seguinte situação. Ex-jogador fala sobre o Tite, né? O Rivaldo, abre aspas. Muitos estão criticando a decisão do treinador. Ele vai precisar fazer um bom trabalho logo de início, senão ele vai poder se complicar por conta das suas próprias palavras ditas no passado. Porém, ele é profissional, está desempregado, tem direito de mudar de opinião. O mais importante agora é que ele faça um bom trabalho no Flamengo e o clube volte a vencer como antes. Por exemplo, na época de Jorge Jesus, quando ganhava tudo, jogava muito bem, disse o Rivaldo. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.